Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje com Silvio Signori, ele é diretor da SPC Grafeno e também sócio do Grafeno, né, da Fintech Exato. Grafeno. Silvio, obrigado pela sua presença aqui no programa. Imagina, Estevão, o prazer é todo meu estar aqui dividindo a mesa contigo aí. Muito bom. Ô Silvio, o objetivo aqui do programa é contar histórias de sucesso ou fracasso, né? Histórias de empresários que deram a volta por cima, viraram a mesa e contar um pouco de como funciona o mercado, né? Esse mercado de fundo, FDIC, desconto, securitização, registro de ativos. Conta um pouco, queria que você contasse um pouco da sua história super rica. Queria que você contasse um pouco da sua história, então. Como é que você começou nesse mercado Perfeito. enfim, como você chegou até aqui? Perfeito. Acho que a minha história ela começa numa época onde a gente tinha os jargões românticos do mercado financeiro que ainda não era usado, né? A gente tinha um desafio de colocar o cliente que tinha os seus serviços na agência, né? Então ele tinha 6 horas de serviços disponível. A gente também colocar 24 horas desses serviços na casa do cliente. E o jargão... Essa transformação digital. Transformação digital, né? Que não tinha ainda esse nome. Um jargão romântico que não existia. Também não existia o jargão de disruptura, isso é uma disruptura, né? E eu, com o meu background em tecnologia, né? A gente começou a construir esse projeto e as 24 horas na tua casa com as 6 horas da agência eram as 30 horas disponíveis no serviço e assim saiu o 30 horas, o slogan do 30 legal, horas. Legal. Né? Você que estava por trás aí desenvolvendo. Isso, na parte dos home banks, então ainda nem tinha a época da internet e aí eu tinha a necessidade de conhecer os produtos financeiros porque você tinha que transformar uma rotina física num eletrônico. Então, de novo, transformação digital, inovação, a experiência do usuário era fundamental, UX. Então, todos esses jargões românticos a gente não conhecia, mas o propósito que estava movimentando isso. E aí acho que desde esse começo é que me lançou nas cadeiras das áreas de inovação dentro do financeiro, setor financeiro, com uma grande necessidade de entender muito a fundo o produto e eu sempre trabalhando no produto pessoa jurídica. Sabe que você falou de ruptura, né? Ou disruptura. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, a gente conversava, eu e os amigos, pô, você quer se aposentar? Você tem que ter um imóvel que você aluga para um banco. Que se colocarem uma agência no seu imóvel, você está feito pro resto da vida. Tá aí, 20 anos depois. Pois é. O número de agências caiu drasticamente, sim, né? Sim. Quando a gente fala dessas questões de o que não existe mais, né? Na época que a gente estava construindo essa estrutura, o que movimentava, né, os jargões românticos ali era qualidade. Então, a gente tinha uma necessidade ali, uma cultura de um telefone não pode tocar mais de 3 vezes sem ser atendido. Sem ser atendido. Hoje, é as mensagens instantâneas. Mas nessa época, você estava passando no corredor e você via um telefone do departamento tocando, você corria para atender antes do terceiro toque. Né? Sim. Então, esses propósitos, acho que fez com que talvez hoje eu poderia considerar que o 30 horas ele já era um conceito de uma fintech ou startup dentro de um grande corporativismo de um grande banco. Sim. Né? E isso que ajudou, pelo menos na minha jornada, a caminhar sempre nesses projetos de inovação. E sempre, cada vez mais, adicionando uma competência ou um pilar novo. Por exemplo, quando veio a internet, a gente começou a trazer o conceito da segurança também. Você estava onde? Sua carreira foram em que instituições? Eu comecei no Unibanco, depois eu fui para as empresas de tecnologias fazendo Internet Banking, Home Banking, né? CPM Brax e... Prestando serviço para o banco. Isso, construindo os Internet Banks. Depois eu fui para o Banco Santos, fiz o home broker do Banco Santos também. Depois disso eu voltei para o Unibanco, teve a fusão, fiquei no Itaú BBA na época. Na época do Itaú BBA, a gente estava tendo uma transformação regulatória com prevenção às lavagens de dinheiro. Nessa época eu já tinha o background de prevenção. Do Itaú BBA, eu fui para a Confidence Câmbio, né, no Banco Trevlex. E do Banco Trevlex passei pela Big Four, pela UI, como cibersegurança ali.
E aí recebi um convite para ajudar o pessoal a montar a Grafeno. Quem né? que são os fundadores? Os fundadores eram o Paulo Davi e o João Pirola. Né? Que vieram de instituições financeiras também. Isso, na verdade, a Grafeno nasceu de uma dor de mercado. Né? A ideia era, junto com os outros sócios, né, de você ter uma plataforma onde você possibilitava aí a apresentação entre credores, né, e os cedentes ali, para que você conseguisse uma plataforma onde viabilizasse essas estruturas para os FDICs. Né? O mercado financeiro estava deixando de lado, né, os caixa curto, recuperação judicial, o pessoal que não estava conseguindo abrir as portas dos bancos. E isso fez com que os FDICs se aproximassem desse mercado, dando fomento para ele, mas sem a estrutura tecnológica. E a Grafeno fechou esse ecossistema aqui. Interessante. Então, hoje a gente... E é interessante, quando eu trago as histórias do passado, lá da época do Unibanco, aonde você vê que, em muitas vezes, a regulamentação e a legislação andava atrasada com a tecnologia. E hoje você vê as regulamentações andando junto ou até antecipadamente. Então, hoje, né, com essas mudanças e as transformações regulatórias, você pode se tornar um bank as a service, um escritório de contabilidade, por exemplo, um escritório de advocacia, onde é a primeira porta que você, com caixa curto, vai recorrer, é teu contábil ali, né? Teu consultor financeiro e contábil. E ele poderia ser um bank as a service, já oferecendo, inclusive, o fomento como um recurso nessa avaliação. Né? Sem precisar ser um banqueiro e sem precisar ser uma empresa de tecnologia. Vocês foram os pioneiros nisso, né? Sim. Hoje a Grafeno é uma referência nesse mercado, né? Ela já está sólida, consolidada no mercado. E dentro dessa jornada do crédito, a gente também enxergou uma das necessidades de uma transformação, inclusive regulatória, que era a Resolução 304, que era a necessidade de todos os ativos financeiros serem registrados. E aí, a Grafeno, com essa capacidade de inovação e tecnológica, se juntou com a SPC Brasil, que tem um dos maiores bancos de dados da América Latina de crédito, pessoa física e jurídico. E essa junção saiu uma JV, onde é a SPC Grafeno, onde eu estou hoje como diretor de risco, como CRO dessa empresa, ajudando a montar essa companhia, né? Olhando o regulatório como um meio, né? Não sendo o registro pelo registro, mas juntando inteligência. Então, começo de novo a trazer os jargões românticos daquela época, mas de fato exercitado na prática, como foi o começo da minha vida ali, né? Não é um jargão romântico por ser romantismo, mas sim na prática executando aquilo. Ele virou o nome, ele decorreu do fim, né, da atividade, né? Sim. Acho que você fala, nessa JV, o que cada parte traz? Então, o SPC, ele traz esse banco de dados, mas você não vai... Como é que cada um contribui? Então, a Grafeno traz a inovação tecnológica, né? A sua agilidade, a sua característica startupeira de ser fintech aqui, né? E já consolidada no mercado de fomento com os FDICs. A SPC Brasil traz toda a tradição e a experiência que ele tem, não só os bancos de dados e essa capacidade de processar com inteligência dados, mas ele também traz toda a experiência do crédito no varejo. Né? Então, essa junção é muito forte. Né? Então, hoje a gente consegue, numa atividade que algumas instituições financeiras enxergam como uma obrigação, trazer valor agregado, né, nessa jornada, que é a inteligência desses dados somados numa tomada de decisão de um crédito. Sim. Como é que funciona essa parte de escrituração de ativo? Perfeito. A CVM, né, recentemente fez a 175, né, para também trazer de novo, né, uma adaptação, uma revolução e modernidade para o processo. E dentro dessa resolução existe a obrigação de você registrar os ativos financeiros. Né? O que é um ativo financeiro?
partir do momento que você tem um ativo, você negocia ele no mercado financeiro, ele vira um ativo financeiro. E esse ativo financeiro, sendo registrado, você tem a possibilidade de garantir a unicidade dele. Então, hoje, todos os ativos financeiros vão ter uma obrigatoriedade de ser registrados. Ativo financeiro, duplicata, direito Duplicata, creditório, CCB, notas promissórias, precatório, tudo isso daí. dívida também, comprar dívida. Tudo que for transformado em ativo financeiro, né? Se você transformar isso, por exemplo, você tem a nota fiscal, vira uma duplicata, a duplicata vai ser registrada. Todos esses ativos, eles passam pela regulamentação do Banco Central. Então, o Banco Central tem o catálogo de ativos financeiros que ele disponibiliza. As registradoras fazem as suas adaptações sistêmicas, as suas homologações, e o ativo fica disponível para ser registrado. Né? Mesmo que seja um ativo de curtíssimo prazo, uma duplicata por uma semana. Mesmo que seja ativo de curtíssimo prazo. Hoje, assim, isso favorece muito o mercado que está fora desse ambiente regulatório CVM. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, até falando um pouco aqui da iniciativa dos fundadores aí da Grafeno, né? Que é a tokenização. Né? Hoje a gente tem um case bacana, o nosso primeiro registro na SPC Grafeno foi feito com um ativo digital tokenizado, que foi feito pela Anfai, onde a Anfai hoje coloca uma plataforma onde para você ter ativos alternativos de investimentos, né? Só que a segurança daquele ativo que está sendo tokenizado, por trás dele existe um registro de ativo. Então, essa garantia faz com que um market share um marketplace desse mercado aqui possa dar mais transparência e garantia para o investidor. Sim. Então, você quando for investir na Anfai ou comprar um token, você sabe que aquela duplicata que está tokenizada, ela é registrada. Ela então, é só única, existe ela e tem a sim. unicidade dela. Né? Porque hoje a gente vê alguns casos, né, de empresas que emitem uma nota, tem lá um recebível e descontam em mais de um lugar, né? Isso ainda acontece, né? Sim, acho que a grande fragilidade aí, ou vulnerabilidade que é explorada para uma fraude ou para alguma coisa não lícita, é exatamente você ter duplicatas frias ou duplicatas sem lastro, sem a comprovação desse lastro. Né? Então, as registradoras, elas inibem isso. Uhum. Né? Então, uma securitizadora que vai atuar com isso, ela já consegue ter essas garantias. Isso traz o quê? Traz mais segurança, traz mais velocidade na tomada de decisão, pode trazer mais uma redução desse custo de avaliação, sim. E isso favorece, talvez, né, num futuro próximo, que novos entrantes no mercado de crédito tenham apetite a entrar com isso, que é o mesmo que a gente comentou, por exemplo, com a Grafeno, onde você pode ser um Bank as a Service utilizando a Grafeno. Você pode... Na Grafeno você pode montar o teu banco, você pode ser um white label, pode ser um Estevão Bank. Isso, pode ser um white label. Você, como Estevão Bank, você tem toda a estrutura tecnológica da Grafeno. Por trás da Grafeno tem todos os arranjos para você ter, desde a contratação, liquidação, abertura da conta, tudo isso com todas as integrações necessárias. Né? Então, é bem interessante isso quando você olha hoje. Né? Nunca exerci uma cadeira de diretoria de produto, mas hoje um diretor de produto, ele não... A prancheta dele é o universo tecnológico que existe, juntando tudo isso, você sai e constrói um produto sem precisar desenvolver uma linha ou contratar ou ter todos a jornada da construção de um produto. Então, hoje, qualquer segmento pode abrir um Bank as a Service. Né? Se eu tenho uma empresa de contabilidade com 1.000 clientes, de repente eu tenho lá uma receita incremental no meu negócio. Isso, uma receita adicional. Você, no escritório de contabilidade, você vai abrir as contas PJs do seu cliente. Os que estão em recuperação, precisam tomar um crédito, você abre as suas contas escro com as garantias dos recebíveis. Tem todas as funcionalidades de fazer essa gestão. Aí tem os eventos de consumo, o TED, o PIX, a cobrança, o boleto, e tudo isso fica na tua empresa. Você não transborda ele para o mundo financeiro, você fica com ele. E você consegue também, você tem integração com os fundos?
Para descontar duplicata ou ainda não? Não, os fundos eles são, né, Parceiros. são parceiros, né? Ainda não existe por exemplo, uma carta de opção de fundos. Tá. Até porque cada fundo tem as suas políticas, Sim. então é uma coisa mais delicada de você atuar nisso, mas perfeitamente possível de você apresentar esses parceiros para quem precisa, né? Interessante. Ô, Silvio, e fala uma coisa, sua carreira, você falou, você tem atuado sempre nessa área de controle e prevenção de risco, né? E fraude. É, assim como os bancos, eles vêm, e o sistema bancário brasileiro, eu acho que é o mais avançado do mundo, né? Ou está Sim. entre os mais avançados, né? Com o Pix agora, fantástico. Mas com isso também vem o lado negro da força dos fraudadores, né? Sim. Dos hackers, né? Que estão tentando ali o tempo inteiro entrar, né, nessas coisas. É o ataque cibernético é o tempo todo mesmo? Hoje sim, hoje assim, tem que estar na cadeira de qualquer executivo, no mapa de qualquer risco de qualquer empresa, a questão dos ataques cibernéticos, né? Essa indústria ela está cada vez mais alavancada e o atacante hoje ele é uma indústria tão profissional quanto um banco, É um crime né? organizado, né? É um crime organizado com as suas divisões, cada um com as suas competências, né? Então, Tem um cliente meu que tem conta no Cicobi que passou por isso. O Cicobi saiu do ar e falou: parte das nossas contas foram hackeadas. perfeito. Parou de operar. Existem vários formatos de ataque, né? O ataque, por exemplo, do sequestro, que são os ransomware, né? Então, ele entra numa janela de vulnerabilidade que você tem, sequestra os seus dados e faz uma extorsão de me dá um pagamento, eu te dou a chave que encriptou seus dados. Essa técnica já evoluiu para o double extortion. Então, eu sequestro seus dados numa modalidade do ransomware, faço uma negociação para você me pagar, né, sobre o sequestro desses dados, você me paga, Eu continuo eu não libero e aí eu te faço o double extortion, que é o seguinte, eu vou publicar que você foi invadido. Né? E aí começa toda essa modalidade, porque o atacante ele quer fazer o resultado financeiro. Sim. Não existe mais Não tem ética nisso. isso, não existe mais a medalha do hacker que conseguiu fazer isso. Então, essa é uma das modalidades. A outra é a própria questão que também veio nessa transformação, nessa abertura de outros players, né? E a importância de todos esses outros players também se preocupar com o risco, a visão do risco integrado. Hoje, a visão do risco de crédito, com a visão do risco de continuidade de negócio, com a visão do risco de prevenção à fraude e cibersegurança, tudo isso tem que estar com olhar de forma integrada, com uma gestão integrada disso. A abertura das contas em bancos digitais hoje, eles podem ser feitos através das fazendas de contas. Então, são grupos organizados, né? Que constrói os seus robôs para fazer as suas aberturas automáticas em bancos onde a régua de segurança está baixa, ou ele oferece uma receita no aluguel da conta. Então, ele entra numa casa que tem 5 CPFs de baixa renda, que precisa de um dinheiro, e fala assim, eu quero alugar o seu CPF, abre 5 contas com esses CPFs, usa para o ataque isso, e quando cai na investigação, a própria investigação, olhando aquela situação, ele entende que aquela pessoa não é o atacante. Então, fica aqui uma grande oportunidade de você ficar escondido num ataque, muito mais fácil do que a gente botar a balacrava com uma metralhadora, entrar no banco e romper a porta do cofre, né? Sim. E aí é o tempo inteiro, então, essas organizações tentando hackear o sistema financeiro. E como é que você faz o contra-ataque? Você vai tentando também hackear e acha o caminho? Sim, hoje você tem que contar com os seus parceiros que são especialistas na prevenção. Então, hoje tem que se investir muito na prevenção. Você tentar entender quais são os cenários possíveis e subir as suas ferramentas tecnológicas, os seus processos, os seus treinamentos, né? Sempre lembrando que a segurança tem a parte tecnológica e a parte do usuário, né? Não só o usuário, mas também o teu colaborador, que você precisa incentivar isso. Hoje você vê em horário nobre,
né, grandes instituições financeiras fazendo propaganda de cuidado com o seu celular, não roube a sua senha, né, gastando um tempo nobre para ter também um apoio do usuário. E essas ferramentas que você contrata, o atacante também contrata, né? Então, você tem que investir sim em cenários e experiência para você conseguir monitorar comportamentos, porque esses comportamentos eles são preditivos. Você consegue entender. Quando você vê um ataque e você volta para trás, você fala, pô, começou aqui, né? E aí vão se repetindo os padrões, né? Isso. De falar, por que eu estou gastando dinheiro com tarifa? Tá certo que o banco é uma coisa bem rentável, o spread e tudo mais, mas a tarifa também, ela cobre todo esse pacote de cybersecurity, né? Sim, sim. Que as pessoas geralmente não vê, porque não é nítido isso para o usuário. Mas, pô, mas eu estou pagando para quê? Para manter uma conta aberta? É. Porque tem uma equipe por trás fazendo a prevenção de que sua conta continue sendo sua. Sim, assim, os investimentos em segurança cibernéticas, eles são significativos. As soluções, elas não são baratas, né? Elas são soluções sofisticadas. E também teve a sua evolução. Hoje você tem as boutiques de segurança também. Então, todo o tamanho de qualquer corporação pode se abastecer de ferramentas de segurança, né? Com todos os níveis de preços aqui. Mas o importante é sempre você ter esse conceito, né? De você tentar ter os processos preventivos. Né? Subir a cultura dos usuários também, né? E aí você estava trabalhando na corporação, digamos assim, né? E saiu a convite do pessoal do Grafeno para montar a fintech. Isso. Como é que foi isso? Essa história é interessante, né? Até um caso que eu contei nas conversas que eu tive com o Paulo Davi. Eu estava nas corporações já tranquilo e eu comentei com ele, né? Falei, poxa, Paulo, eu sou um piloto de um grande Boeing, tranquilo, estou olhando para onde esse Boeing vai pousar, quero pousar com segurança. E agora você está me seduzindo a trocar de aeronave, né? E eu sempre achando que, poxa, eu quero entrar num conceito desse. A gente sempre escutando histórias de pessoas que ajudaram startups, ideias, né, essas pessoas com ideias brilhantes, e você vê as porradas de crescimento e tudo. Poxa, tem várias histórias assim, eu quero estar dentro dessa história. E essa foi a minha conversa com o Paulo. Os inquietos acabam saindo. E aí eu fui para ajudar o Paulo e a proposta do Paulo era ser uma fintech em referência em risco. Por quê? Todas essas jornadas, né, na minha vida, por exemplo, home banking, internet banking, bank as a service, todas essas transformações, né, com a chegada do celular, do WhatsApp e tudo isso, você vê que novas plataformas tecnológicas se lançam muito rápido no mercado, mas esquece as lições de casas preventivas que a gente comentou aqui. Sim. Né? Então, acho que isso foi uma grande sacada que teve na Grafeno, onde ela já nasceu com essa preocupação. Ela já nasceu com a preocupação de ter os riscos integrados, de ter esse olhar, de ter essa segurança. Então, isso trouxe assim, uma grande conforto de você ter uma empresa pequena se lançando num mercado que é um mercado onde o transacional é gigantesco, o dinheiro não é seu, só transaciona por você, a responsabilidade é gigantesca. Tem uma baita liability. E é o que eu sempre falo, né? Todas as empresas... os dois principais riscos que a empresa tem é o risco que ela não conhece e o risco que ela não suporta, né? E você se lançar no mercado desse, com esse cenário de ataque que a gente está comentando aqui, o risco não suportável ele está batendo na tua porta. Sim. Pode ser muito maior do que o seu investimento. Muito maior. Você pode deixar de existir ali. Né? E aí topou, embarcou. Aí topei, fui para lá, teve nesse convite a ideia era que eu tivesse uma participação da Grafeno. A experiência minha, somada a toda a parte moleque da empresa, acho que foi uma grande cola que teve. Legal. Né? E quando eu conto essa história, o Paulo usa essas histórias como ele fala assim, poxa, se você é o cara mais moleque que eu tenho, arrepia meu braço de falar, né? E eu acho que isso também é uma grande oportunidade que o mercado está oferecendo isso hoje, né? Você ter a questão todas as ideias mais jovens,
né, todo o pessoal mais moleque dentro desse conceito MVP de colocar os produtos, mas trazer uma bagagem com uma experiência somada aqui, acho que o resultado é extremamente satisfatório. Mas você vê assim, eu estava vendo estudo, não sei aonde também, mas que a maioria das startups que dão certo são de pessoas mais velhas e mais experientes, que já sabem do mercado, já entendem daquele mercado, daquele negócio, já tem bagagem. O que faz um piloto não é ler 10 livros sobre como pilotar, mas as mídias que ele vai acumulando. Mas também trazendo para o time pessoas novas, que vão dar esse ar de novidade, mais contato com o que está crescendo, o que está dando certo. Né? Então, acho que faz total sentido. Deu certo para vocês, Sim. né? Sim, e quando a gente fala também, né, do cenário externo, que é os atacantes, tem o cenário externo, que é as regulamentações, as leis, as normativas e resoluções, que muitas vezes ficam disponíveis, né, e assim, esse olhar de inovação para uma legislação nova te pode lançar numa solução tecnológica que o mercado ainda não tem, ou sair na frente, ou mudar, né, um comportamento, ou trazer um valor agregado para isso, que é o que a gente entendeu na SPC Grafeno. Você estava também tranquilo de novo? Eu estava tranquilo de novo na pagamentos ali, de novo, estava agora não mais num Boeing, mas num foguete que não tinha ré, mas beleza, esse foguete vai parar na rua, agora o foguete já pode ter ré, então eu estou sossegado aqui. Foguete tem ré agora, hein, gente? Foguete tem ré. E ajudando ali a fazer essa DV. Essa DV é um processo que já começou há um bom tempo atrás, mas exigia uma autorização do Banco Central. Então tem todo esse passo a passo de uma autorização do Banco Central. E eu acompanhando isso, né, no final do ano passado, o Banco Central autorizou a SPC Grafeno a ser uma registradora. Eu sentei na cadeira do conselho dessa empresa, né? E quando eu comecei a olhar o business, eu falei, cara, eu não quero estar aqui sentado na cadeira de conselheiro. Eu quero descer e ajudar a construir isso de novo. E aí sim, né, tenho a minha história e minha parte ali como sócio na Grafeno, mas eu me exonerei do cargo de conselheiro da SPC Grafeno e fui para ser o CRO ali. E ali você começa, e hoje eu cuido ali tanto da parte de risco operacional, compliance, jurídico, todas essas histórias ali, e começando a construir de novo na mesma pegada que foi a Grafeno. E como é que está sendo essa relação com a SPC? Vocês têm squads que trabalham juntos? Como é que já lançou? Está para lançar? Como é que vai funcionar isso? Já lançou, já está no mercado. Você fez o primeiro token, né? Já está registrando, a gente já está assim, com uma boa participação de mercado. E com um grande diferencial aqui, né? De novo, não é o registro pelo registro. A gente entende que a resolução e a regulamentação é o meio, né? E a gente, com o mesmo propósito que foi construir a Grafeno e o mesmo propósito que a SPC Brasil entende, é o cliente no centro. Então, hoje, eu preciso entender a dor de um cliente. Hoje, qual é a dor de um cliente que está com a necessidade da 175? Ele precisa se adequar a essa resolução. E uma das partes dessa adequação é o registro do ativo. Então, a gente tem a capacidade hoje de fazer uma integração de forma muito simples. A gente tem uma capacidade de ter os custos adequados para você driblar essa nova dor tua, que é um custo adicional. Que não pode encarecer muito. Uma duplicata de R$600 vai me custar 3 já. Tem um impacto, muito caro. Tem um impacto onde você vê o mercado dividido, onde é enxergado isso como um custo, é um grupo de clientes que estão assim, e o outro grupo ele entende que existe benefício nisso, então ele paga o valor. Então, nessa dor do mercado, a gente acomoda essa parte do registro agora, você não precisa esperar a totalidade da entrada da 175 e o fundo pode cuidar dos outros capítulos da 175, né? Trazendo a inteligência de dados que a gente tem, né? Somando aqui, além do registro, a monitoração do ativo, a consulta do ativo, a conciliação, né? Então, isso tudo começa a trazer para você também uma visão do teu ativo que te apoia numa tomada de decisão de crédito.
Sim, e também, com certeza, acaba reduzindo o risco, né? Que é um custo também Sim, para quem, para a sim, instituição. Então, isso. se eu tenho registro, eu tenho ativos ali que eu sei, eu consigo rastrear a procedência deles, né? E eu sei que tem uma rastreabilidade realmente, eu não tenho, talvez, uma inadimplência tão grande, eu não sofro fraude, né? Não, eu acho que isso tudo faz. Eu acho que tudo casa, né? Com a tua história Sim, de prevenção à fraude também, né? sim, com certeza. A, o ambiente é um ambiente regulado, então o jogo é diferente, né? Você tem as suas normativas, você tem que seguir os seus ritos, mas isso é só o meio do caminho para você oferecer um serviço que agregue na jornada de um cliente, que agregue no mercado de crédito, que agregue, por exemplo, na economia do país, né? E tudo isso é uma preocupação do regulador. Aí sim o regulador antecipa com a sua resolução a tecnologia, Uhum. né? Tanto que a resolução sai e as tecnologias estão se ajustando a essa regulação. E a próxima resolução que sai é a escrituração do ativo, né, que são as escrituradoras. As registradoras vão passar a ser as escrituradoras, e aí você, além de ter hoje você tem o registro do ativo, você tem a unicidade daquele ativo e a garantia do lastro. Que para quem não entende, o paralelo é como se fosse matrícula de um imóvel. Você tem a Isso, matrícula lá no cartório. Você tem a escritura, comprei, e a matrícula dá, eu acho, publicidade ao ato, né? isso, exatamente. A matrícula você tem, né, o registro daquele ativo e a escritura você tem os detalhes daquele ativo, aquele imóvel. É um conceito muito parecido. A escrituradora ele vai trazer todo a jornada desse ativo. Então aí você vai poder acompanhar desde de quando ele nasceu até o fim, a liquidação daquele ativo. Em blockchain, isso, tecnologia de blockchain. As registradoras hoje elas são unificadas através de uma interop Uhum. com tecnologia blockchain. E aí, com isso, eu tenho, por exemplo, eu tenho um token lá, vai ser rastreável. Eu tenho É, um NPL, vai ser rastreável. Um NPL não, mas uma dívida que eu comprei, rastreável. isso. Eu Na vou ter. verdade, qualquer um pode entrar numa registradora e consultar um ativo. Hoje a registradora vai dizer, ó, existe esse ativo, está registrado, né? Ou não tem registro desse ativo. E é legal porque daí Com a quando. escrituradora ele vai trazer toda a jornada desse ativo para você. E você pode consultar isso em qualquer tipo de mercado que você Nossa, está. mas isso aí é muito bom porque, por exemplo, hoje o risco jurídico cai muito. Com isso, o risco jurídico cai muito. Talvez a diligência do diligence também caia bastante, porque tá tudo ali registrado, né? Então, eu não preciso mais ficar fazendo, porra, diligências complexas em vários órgãos e tal, porque já tá tudo ali, né? E também a credibilidade disso. Sim. Mesmo que você tenha esses mecanismos, você tem que comprovar que você tem essa diligência robusta. Hoje é um registro, né? É uma garantia numa estrutura regulada e normatizada pelo Banco Central. Mas fica legal isso aí, Silvio, porque você está começando um negócio agora que, por exemplo, matrícula hoje, não existe. Fora exceções, uso capião e tal, não sei o que, coisas irregulares, né? Ou não regularizadas, não é nem irregular, é não escriturar, não sem matrícula. Tem bastante ainda no Brasil. Mas você vai comprar um imóvel hoje, você quer a matrícula do imóvel. Eu quero a Sim. matrícula. Com os outros ativos, não, né? Então eu acho que a tendência natural é migrar para virar um negócio convencional. Quer dizer, não é exceção, é regra ter esse registro. O certificado do Renavan do carro, né? Inclusive, ele é alienado, você no próprio documento você já vê se aquele carro está Sim, alienado ou não. Então, eu é. acho que a ideia é exatamente que os ativos tenham essa mesma capacidade, é lógico, com seus volumes, né, e as suas necessidades de tempestividade apropriada ao mercado financeiro, que isso tem que ser todo instantâneo. Você está tomando crédito, tem que ser naquele momento, né? E com esse processo da escrituração, as vantagens é que quando você troca os ativos de mão, você tem que fazer seus termos, né? Seus termos de sessões, assinar e tudo isso. Tudo isso sendo feito dentro da mesma Digital tudo ali. digital na mesma plataforma. E é ágil, por exemplo, para desconto de duplicata, para essas operações de mais curto prazo, ele tem um custo
que cabe na operação. Sim. Deve ter que caber, né? Sim. Mas não onera mais a operação, porque você acaba descontando a taxa. Qual que é o trade-off? Os registros eles são um custo pequeno, né? É pequeno porque você tem um volume muito grande. Existe uma necessidade de uma integração tecnológica. E aí vem a oportunidade de você trazer implementações mais simples, menos custosas, né, para que você consiga estar integrado com todas as bancarizadoras, sim. securitizadoras, RPs, marketplaces. Então, isso é uma forma de você não encarecer. E o registro, ele unitariamente, ele é pequeno, mas no volume ele pode ter um significado para a operação. E essa ideia surgiu de onde? Essa ideia de fazer o joint venture, como é que foi? Essa ideia foi lá atrás, em 2019, 2020. Faz tempo que vocês estão Faz montando isso aí. tempo, o Paulo junto com o Magno Neto, que era o diretor de tecnologia da SPC Brasil, hoje nosso CEO, né? Os dois estavam estudando a mesma oportunidade. Uhum. E nesses fóruns onde se debatia o tema, né, os dois entenderam a mesma oportunidade. Então, vamos juntar as forças, vamos trazer os expertises aqui, e de lá é que a gente vem nessa resiliência da conquista da autorização, e no final do ano passado a gente acabou sendo autorizado aqui. E é bastante burocrático, né? Bastante demorado, né? Isso é bom porque é barreira de entrada ou é ruim porque engessa? Assim, tem que ter, né, o rito, senão você não traz essa credibilidade de um regulador. Mas com os arranjos de pagamentos, né, dos cartões de crédito, que foi a primeira iniciativa de registro, né, isso foi para atender o mercado e foi de uma forma rápida, né, e com pouca experiência do mercado. Aí o Banco Central, não, deixa eu dar uma olhada, vou com calma nas próximas autorizações para poder trazer aqui uma normativa mais equalitária, respondendo todas as dúvidas. Então, é esse processo que acabou ficando um pouco mais moroso aí. Né? E tem, né, essa uma iniciativa do grafeno, tendo ali o grafeno por trás e o SCP por trás. Quer dizer, o risco ali do negócio em si, ele é mitigado por isso, né? Sim. Você tem dois sócios fortes, suportando ali, obviamente, os custos, né? Porque no começo gastando dinheiro, né? Isso, é uma investida, né? Você tem que suportar isso. Uma das estratégias foi a gente usar a forma compartilhada desses recursos, né? Então, por exemplo, eu como CEO da Grafeno, eu olhava os processos também da SPC Grafeno, né? A questão, as áreas jurídicas, recursos humanos, todas essas áreas compartilhadas, a gente tinha esses recursos sendo de uma forma mais econômica ou mais eficiente aqui nesse processo. Mas sim, teve sim uma boa resiliência, e os sócios não apostariam esse tempo se não fosse uma coisa que tivesse um sinal de sucesso aí, ou uma grande oportunidade. Não, né? E me fala uma coisa, quais são os principais desafios agora para o futuro da SPC Grafeno? Então, hoje, o nosso principal desafio hoje é você conseguir trazer a educação do mercado para os benefícios que o serviço está gerando, e também a gente conseguir trazer aqui inteligência de dados para o negócio, né? E conseguir colocar o registro para fora do ambiente regulado. Acho que isso é uma grande oportunidade aí, um grande desafio. Sem contar a questão dos prazos e os momentos que existem, né? Com a 175 aqui, todo mundo entra com a obrigatoriedade de registro, aí vem toda a guerra de competição, de trazer cliente e tudo, né? Mas a gente está bem confortável por conta de 3 grandes pilares que a gente viu ali. Primeiro, eu sou simples, fácil de integrar, né? O segundo, eu tenho o entendimento desse mercado por conta da própria Grafeno, e eu sei o que ele precisa, qual é a dor dele, então a gente fala a voz dele, né?
E um que está sendo muito entendido aqui é não ser o registro pelo registro, eu tenho um atendimento diferente. Né? Então, isso está fazendo com que o mercado perceba esses valores e faça a opção da SPC Grafeno aí como a melhor escolha. Mas você acha que, por exemplo, eu, como fundo, é muito claro para mim a vantagem. Mas eu, como empresário, qual que seria a minha grande vantagem? Ter reduzir meu custo de captação. Porque eu tenho um registro, sou eu que faço. Como é que funciona para quem está lá no... Como empresário, acho que de forma indireta é que você pode ter o crédito mais barato, mais rápido, e você pode ter novos players entrando no mercado. O exemplo que eu dei da própria Anfai. Sim. Né? A Anfai, que ela... A Anfai é uma tokenizadora de ativo, né? Uma plataforma onde você tem um ativo disponibilizado, você compra um token como investidor daquilo e você tem as rentabilidades de um ativo alternativo. Uhum. E eu, que sou um empresário, né, eu posso colocar a minha duplicata tokenizada, então eu desintermedio toda essa estrutura de crédito. O token, né, quando fechar a tokenização, eu recebo aquela antecipação. Quando eu pagar aquela duplicata, eu pago os tokens. Então, é uma forma alternativa de você ter crédito e, na outra ponta, uma forma alternativa de você ter a oportunidade de um ativo, né, alternativo com uma rentabilidade bem superior do mercado. Tem todo o risco desse processo, mas também de forma disruptiva, como a gente falou. Eu posso emprestar um dinheiro como um FDIC só sendo um parceiro ou colocar uma oportunidade naquele... no portal da Anfai. Eu posso ser o investidor, ele faz o papel de um FDIC ali, ele está emprestando para alguém. Sim. E aí muitas vezes ele quer ter a proteção, não quer aparecer, ele quer poder também executar depois, que você pode não receber, né? E aí você acaba trazendo para a regularidade, né? Hoje operações que muitas vezes são feitas, né, de forma irregular. Gente que empresta dinheiro a juros e depois, na hora de cobrar, é agiota. Sim. Né? Então você consegue fazer isso de forma regular agora, né? De forma regular. E também o exemplo que a gente deu do registro ativo. Você começa a ter outros artefatos nesse mundo que você quer estar inserido aí como uma oportunidade para você, mas com mais garantias de forma simples. Sim. Eu só preciso entender se está registrado. Pois já é uma garantia. Eu não preciso ter uma expertise ou uma diligência para, poxa, de quem que é esse ativo, onde é que está, não tem lastro, tem nota fiscal, etc. Não, ele está registrado, está debaixo do arcabouço do Banco Central, de uma registradora. Poxa, já sei que aquela duplicata ela tem lastro e é única. E alguém já fez o trabalho todo, já está em blockchain, é imutável. Ou seja, o primeiro talvez tenha. Imagina que eu tenho uma casa, eu faço o IPO da minha casa numa tokenizadora. Eu tive esse trabalho todo. Depois, daqui para frente, quem for comprar isso, não vai ter mais trabalho, porque já foi feito. Sim. Né? Então, o IPO, o ICO, sei lá, já foi feito, né? Alguém já fez esse trabalho. E aí, depois, o custo de manutenção é muito baixo, né? Sim. É baixo. Sim, as suas estruturas elas são escaláveis, né? Senão não faz sentido. Né? Acho que independente da tecnologia que você está usando, é você entender o desafio da sua construção, transformando isso num escalável. Né? E é lógico, no mundo da indústria financeira sempre vai ter uma necessidade de um back-office. Sim. Sempre vai ter a necessidade das áreas de apoio, como cibersegurança, como área de risco. Né? Você sempre tem que ter essas áreas de apoio. E acho que é aí que é o drive que muitos falham. Né? Poxa, eu tenho a tecnologia, sei fazer, lanço, tá ok, mas pô, se você não tomou cuidado em transformar a sua construção inicial em escalável, então você já tem legado, não dá mais para mudar na agilidade, ou você não se preocupou em trazer o suporte para que isso seja sustentável. E aí você tem que correr atrás de uma forma muito rápida, aí você para o desenvolvimento do teu negócio, para o desenvolvimento do teu produto. Aí você abre a oportunidade do concorrente fazer aquilo que você estava fazendo, porque você... É muito mais rápido você ter terceirização. Não é nem terceirização, é as a service. Sim. Como vocês estão fazendo. Hoje o as a service é uma coisa interessante, né? A gente viu a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu implementei vários programas de LGPD quando estava na Big Four,
E hoje você vê o encarregado de dado, que é o DPO, hoje já no conceito as a service. Aí recentemente eu vi uma consultoria que ele tem a resiliência as a service. Então, a tua continuidade do negócio as a service. Então, Caramba. você, naquele escritório de contabilidade que a gente falou, né, a continuidade do negócio é vital para ele. Sim. Né? Numa época de entrega de imposto de renda, se não tiver tudo funcionando. Então, hoje ele pode contar com as a service para fazer algo que é diferente da competência dele. A competência dele, de forma hierárquica, ou traduzida pelos pais, etc., é ser um escritório contábil, é ser contadora, né? Perfeito. Silvio, puta, muito bom, legal, um baita aula aí de um assunto, tema novo para a maioria, para mim também é uma coisa nova. Então, obrigado pela presença. Imagina, Estevão, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até breve.